Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no tema da campanha. Josué, capítulo 24, 15. Vamos ler do 14 e 15, amém? Amém. Josué, capítulo 24, 14 e 15. Amém? Vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, esse tema é um tema profético, porque acredito eu que o sonho de toda pessoa que conhece ao Senhor é trazer toda a família para perto de Deus. É que toda a sua família se converta ao Senhor, a seguir princípios de Cristo. E o que o Senhor falou no meu coração foi o seguinte: você nessa noite foi escolhido por Deus para trazer as boas novas. Assim como Jesus escolheu ali aqueles discípulos, Ele falou assim para cada um deles que deixasse seus afazeres para falar do amor do Evangelho de Cristo. Irmãos, não é fácil falar de um estilo de vida, que eu vejo o Evangelho como um estilo de vida, como um exemplo a ser seguido por pessoas, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Assim como Paulo fala, vocês meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a igreja é imitador de Cristo. Temos que caminhar nessa batalha diária, porque quando Deus ele te escolheu para pregar, primeiramente você tem que começar pela sua família, dando exemplo, que é o mais difícil ainda, porque falar é muito fácil. É fácil você pegar a palavra aqui e sentar com alguém e falar o que está escrito aqui. Agora você viver é um pouquinho mais difícil, aonde você tem que se calar, aonde você tem que rever o seu comportamento, porque muitos vão olhar para você e vai dizer, ali vai um cristão? Ou ele está fazendo algo conforme a palavra ensina, porque o mundo aí fora ele sabe que você pode e você não pode fazer. Só que às vezes a gente esquece de como devemos se comportar, né? Na hora da ira, então, meu Deus, é difícil você se conter quando você tem que resplandecer a imagem de Cristo. E aí é quando você vai pedir ao Senhor, Deus, eu preciso todos os dias melhorar, mas sozinho eu não consigo, só com o Espírito Santo na tua vida. Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado. Eu posso chegar a você e citar tudo aquilo que é pecado aos meus olhos. Tem um monte de igreja aí que já definiu que isso não é pecado, aquilo não é pecado. Só que o que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo? Aleluia, Jesus. Será que nós estamos atentos a ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem falado? Porque às vezes o Espírito Santo de Deus está falando, ei, Osiel, para com isso. Aí Osiel, não, mas não tem nada a ver, não. Alguém acontece isso aqui? Acho que não é só o Osiel mesmo. O Espírito Santo de Deus está incomodando, está falando. Fala um culto, fala dois cultos, fala três cultos, usa um vaso. Ah, mas não é para mim não. É para fulano que não veio. É sempre assim, né? O pastor Elício, ele me antecedeu ali, falando sobre quem estava aqui no início, percebeu ali a trajetória de um cristão que deve negar a si mesmo. E nós vamos, irmãos, entender a partir do momento que colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo de Deus eu posso colocar uma roupa bonita, fingir que sou cristão, mas na hora de ser de verdade, irmãos, quando você se comporta diante do homem é uma coisa, mas quando você se comporta na frente do inimigo, do diabo, de Satanás, é outra coisa. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E eu vou te falar, eu te conheço aqui, mas o diabo, ele sabe o que você faz
fora da igreja. E é onde nós somos testados. Aí vem esse contexto onde lemos aqui. Você tem que decidir qual Deus você vai servir. Ou o Deus dos seus pais, ou dos amorreus, ou o Senhor dos Exércitos. A escolha não é minha, é sua. Você escolhe o Deus que você vai servir. O Osiel escolhe o Deus que ele vai servir. E o que o Senhor me ensina é que nós não escolhemos a nossa família. Você não escolhe a família que você vai nascer. Mas você é escolhido para apresentar a tua família a Deus. Você tem essa responsabilidade. A partir do momento que você conhece o Senhor, Ele já te entrega essa responsabilidade. Ah, Osiel, mas você não sabe de onde minha família veio. É responsabilidade sua agora. Às vezes colocamos a responsabilidade no pastor, no irmão que faz evangelismo, no presbítero, no diácono, é responsabilidade menos a minha. E aonde está o meu chamado? Eu costumo dizer que a gente não está na igreja somente para apresentar aqui um louvor, uma exposição de palavras. A nossa maior missão é pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. E começando dentro de casa. Para aí sim você falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque não tem como você servir ao Senhor que você não conhece. Não tem como você dizer assim, ah, Senhor, eu e minha casa, né, profetizando na igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas que Senhor? É o Senhor do dinheiro? É o Senhor que só provê na minha vida e eu não preciso fazer nada? Interessante, irmãos, que o Deus de Israel, como é sempre citado na palavra, a referência maior é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Esse é o Deus que é sempre citado na Bíblia. E quem é esse Deus para você? É o Deus que você só recorre a Ele quando você precisa? No momento que você está bem, você... Depois eu busco. Se sobrar um tempinho, eu vou. Estamos num culto de libertação. E para você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você precisa primeiro se libertar. Eu preciso primeiro me libertar. Porque meus familiares têm que olhar para mim e ver algo diferente. Não uma pessoa que anda em conformidade com o mundo. Não uma pessoa que, eu vou fazer isso aqui, mas tudo bem. Eu fui numa festinha, era aniversário de uma pessoa, e eu me escandalizei um pouquinho com uma pessoa que disse que era cristão, e ele estava bebendo, eu fiquei assim. Isso para mim é um escândalo, porque a palavra do Senhor nos conduz a andar em retidão a Deus. E o Espírito Santo nos incomoda com aquilo que vai trazer escândalo não só para mim, mas para outras pessoas. Só que as igrejas hoje estão numa legalidade tão grande que você não consegue discernir mais. É a mesma situação de jogo de luz dentro da igreja. Irmãos, eu vim de uma igreja bem raiz. Os jovens, a maioria gosta. É legal, realmente, mas dentro da casa do Senhor, não. Porque o templo ele foi separado, foi ungido, consagrado para adorar a Deus. A partir do momento que eu começo a colocar as minhas vontades dentro do templo, o espaço de Deus acaba e começa o meu. Aí eu tenho que fazer um culto voltado à minha adoração. Se a obra é do Senhor, eu tenho que primeiramente perguntar a Deus o que eu estou fazendo, se está te agradando ou não. Porque não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Cada um aqui tem um pensamento diferente. Se eu falar com o Rafael, ele vai ter um pensamento. Se eu falar com a Thaís, ela vai ter um pensamento. Imagina todo mundo dirigindo a igreja ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um pastor, que é direcionado por Deus. Por isso que precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo fala à igreja. E o nosso canal aqui é o nosso pastor. Por isso que nem tudo que a gente acha legal, a gente pode trazer para dentro da casa do Senhor. Nem tudo que a gente acha legal, a gente pode trazer para a nossa adoração no particular com Deus. É a mesma coisa de música. Eu como músico, eu sempre penso nisso. Esse louvor, ele está adorando a Deus ou a mim? Esse louvor, ele está trazendo conforto à minha alma ou exaltação a Deus? A maioria das vezes a gente nem pensa nisso.
Os músicos gostam de um arranjo legal, né? De uma sinfonia massa, bacana. Mas e a adoração a Deus? Está onde? Existe um tempo para todas as coisas, assim diz a palavra do Senhor. Então há um tempo que eu vou ouvir músicas que me agradam. Mas quando nós vimos a casa do Senhor, temos que entoar louvores para a glória de Deus, não para a glória do homem. Por isso que nós devemos ter essa sensibilidade, essa responsabilidade, que Deus é um Deus tão sério. O Deus da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é um Deus sério. Ele não é um Deus que você vai chamar ele de meu colega. E aí, meu mano, você está aqui, ó, e ele está aqui em cima. Nunca podemos nos comparar a Deus. Infelizmente a gente vê algumas músicas, até muitas pessoas em sua teologia, em sua essência, se comparando a Deus, trazendo glória para si. Sabe o que acontece com quem faz isso? Deus abate. Ele não divide a glória dele com ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe o que aconteceu quando... Eu esqueci o nome do irmão que tocou na arca. Não era função dele, ele foi ajudar porque a arca ia cair, eu esqueci agora. Não lembro. Foi Saul e João. Ele ia tocar na arca, não era função dele, ele era proibido de tocar na arca, ele tocou e morreu. Aí nós fazemos as coisas para Deus como? É para Deus. E não procuramos analisar se aquilo está de acordo com a vontade dele ou não. Aí a gente fala assim, mas Deus é amor. Mas é fogo consumidor também. E às vezes estamos passando por situações por desobediência a Deus. Ao Deus que nós servimos. Ao Deus que, da mesma forma que ele traz o maná no céu, ele desce com fogo. Mas estamos tão desapercebidos com as coisas de Deus. Estamos tão preocupados com as coisas deste mundo. A minha conta para pagar é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. E esquecemos da seriedade que é o nosso Deus. Teve um tempo que eu fiquei questionando, já contei isso aqui, e eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque a gente não para pensar nisso. A gente vem à igreja aos cultos, vem à consagração, jejua, ora, sobe ao monte, e esquece de perguntar se Deus está se agradando do nosso comportamento. Irmãos, eu perguntei a Deus, na mesma hora Deus me respondeu, eu preciso de reverência. Porque não é só vir, não é só estar aqui. O teu coração primeiramente tem que estar entregue a Deus. Não é somente levantar a mão e dar glória, não é isso. Foi como eu falei, como nós vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor se nós não conhecemos esse Senhor? Conhecemos um Deus superficial. O Deus que é falado lá na igreja. O Senhor hoje está te chamando para você conhecer Ele de perto, assim como foi com Jó. Mas aí você vai querer passar pelo que Jó passou para poder conhecer Ele de perto? Porque quando Jesus veio e morreu na cruz e rasgou o véu do templo, foi para que você o conhecesse. Foi para que você, no seu quarto, na sua intimidade, chegasse, Senhor, eis-me aqui, pó, cinza, falho, pecador, mas eu quero te conhecer. Eu quero se sentir todos os dias, não é só no culto, não é só no louvor que eu vou sentir, mas todos os dias você ter essa intimidade com Deus é tão bom. Porque como eu falei no meu testemunho, quando você tem essa intimidade com Deus, você sabe que Deus está contigo. Quando o Senhor fez essa promessa, Ele falou assim, eu vou ao Pai, certo? E vou deixar meu Espírito Santo para vos consolar. Jesus Cristo falou isso para os discípulos, e os discípulos estendeu isso a cada um de nós. Só que às vezes nós esquecemos que temos um Espírito Santo que tem que andar conosco. Não é só no momento eu pego o Espírito Santo, vai para ali um pouquinho, que eu vou ficar aqui só eu em minha carne. Não é assim. A luta é constante contra nós mesmos. Porque o nosso familiar, por mais que eu não sei pregar, não sei falar, quando você tem um testemunho de cristão, de princípios de Deus, ele vai te olhar diferente. Ele vai até falar assim, eu amo estar perto da Lucélia, porque ela tem algo diferente. E é assim, irmãos.
Ninguém aqui é perfeito. Mas a primeira vez que eu vi a Lucélia, eu senti algo diferente. Eu já contei isso aqui, eu estava subindo aqui procurando uma casa para alugar. E aí eu vim orando, eu falei, Senhor, eu queria uma casa perto do Cefap. Porque eu não quero me desgastar para ir trabalhar. Já tinha que estar muito cedo. E eu vim orando ali, e aí eu vi a Lucélia. Eu nem tinha visto que era uma igreja. Não sabia que era uma igreja, porque fiquei em cima, né? E na época eu nem tinha esse letreiro grandão aqui. E aí eu vim orando, eu falei, cara, aquela mulher ali é diferente. Na hora que ela falou comigo, eu falei, é diferente, é a mulher de Deus. Nós temos que transparecer isso. No nosso trabalho, na nossa escola, onde nós andamos. Porque você tem que levantar essa bandeira. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Não é um Deus qualquer, não é Mamon, não é Baal, não é nenhum desses deuses, assim como aconteceu com Josué. Ele falou, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem. Vocês podem servir os deuses dos seus pais. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, e servir ao Senhor é dolorido. Porque você vai negar você mesmo. Começa por aí. Quando você começa a negar o que você gosta, aí já começa a calejar, né? Já começa a apertar assim, eu queria dar uma voadora, né? Mas eu não posso porque eu sou cristão. É assim. Mas aí o Senhor vem nos moldando a cada dia, que chega um tempo que você não sente mais nem vontade de dar voadora em ninguém. Estou conjecturando, tem outras coisas, né? Tem palavrões que tem gente que ainda fala. Mas o nosso molde, ele tem que ser o molde de Cristo. Porque, irmãos, quando você vem à casa do Senhor, eu vou falar isso para os pais agora. Quando você vem à casa do Senhor e não ensina o teu filho que ele precisa também ajoelhar, que ele precisa também ler a Bíblia. E isso é desde pequeno. Estou falando isso porque eu fui assim, fui criado pela minha mãe. Contei isso aqui no Dia das Mães. Ela me ensinava. Dia de consagração, era ajoelhado junto com ela o tempo todo. Podia até estar dormindo, mas estava de joelho. Às vezes a Raquel me pega lá em casa de joelho um tempão. Não dói não? Eu falei, minha filha está calejada demais. Desde pequena assim, né? Mas se você não ensinar o teu filho, tua filha, quando crescer vai ser o quê? Ah, eu fui na igreja. Não, ele só ia à igreja e a palavra nunca entrou no coração. Porque, como o Thiago falou ontem, eu já esqueci, eita, que o exemplo arrasta, né? Pois. Hã? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que exemplo você está dando para os seus filhos? De homem de Deus? Ou quando está estressado que a mulher voa para tudo quanto é lado? Não pode não. O Senhor, Ele tem nos ensinado a cada dia. E você tem que ser exemplo. Por mais que, meu filho não está nem... Ele vem para a igreja nem... Mas ele te observa. A gente pode olhar a lua. A lua é pequenininha, não tem quase entendimento do mundo, do que é mundo. Mas ela sabe que quando chega na igreja ela tem que orar. A gente já viu ela orando aqui. Já viu ela levantando a mão. Isso é um exemplo que ela vê os irmãos fazendo. Mas aí você precisa fazer também na sua casa. Porque ele vai olhar aquilo e ele vai seguir aquilo. Normalmente quando o pai é pedreiro, o filho vai ser pedreiro. Quando é mecânico, o filho vai gostar. Nem que ele vai ser, ele vai gostar disso. Porque ele vê o pai fazendo. Ele pode até ter instruções de seguir outra carreira, mas ele vai ter aquilo como um exemplo de coisa boa, porque o pai dele é. Será que você está sendo um bom exemplo para o teu filho? De homem de Deus, de mulher de Deus? Porque, querendo ou não, eles observam os mínimos detalhes, eles estão ali olhando. Minha mãe faz isso. Minha mãe nunca respondeu a mãe dela. Mas tem gente que depois que cresce, começa a responder, né? Meu Deus. Fala aí, velho. Fala, velha. Irmãos, pode não. Minha mãe, de grande, ela desceu acho que os irmãos conheceram a minha irmã aqui, né? Minha irmã, para responder, ela ficou sem um dente. Foi o que o Matheus falou ontem. Mas não pode. Só que hoje em dia a gente não pode mais nem bater no filho, porque... Então a gente tem que dar exemplo, para não precisar levantar a mão. Quando o teu filho te olhar e ver assim, poxa, meu pai é diferente.
Não tem uma situação que um irmão, ele vinha para a igreja, ele era uma bênção na igreja, mas em casa batia na mãe, batia no pai, batia em todo mundo. E aí a criança levanta e fala, vamos levar o púlpito para casa, porque crente, quando pega o microfone é unção, glória, mas em casa só o sangue. Irmãos, são todas as mínimas coisas que nós não agradamos ao Espírito Santo, que vai influenciar na vida daqueles que nos observam. Então a gente tem que começar a mudar dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho. As pessoas têm que olhar e ver cada um de nós diferente. E olha só o que diz em Mateus, como o irmão me antecedeu aqui na leitura inicial. Ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Em Mateus capítulo 6, 24 vai dizer sobre isso. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem como você ser morno, porque a palavra do Senhor vai dizer que vomitar-te-ei por ser morno. Ou você é frio ou quente. Frio nem vem para a igreja. Mas quente é aquele que tem compromisso. O maior problema das pessoas é ter esse compromisso com Deus. Porque é dolorido você servir a Deus. Servir, eu falo de verdade. Não é ter uma carteirinha de membro. É quando o negócio está feio, está apertado, você... Eis que o Senhor é fiel na minha vida. Aleluia. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Foi justamente isso. Em um momento Deus estava provendo, eles estavam adorando a Deus. Quando cessou, quando chegou o momento da prova, o que eles fizeram? Vamos adorar um bezerro de ouro. Não pode ser assim na nossa vida. Porque em um momento eu adoro ao Senhor, no outro momento eu danço funk até o chão. Eu xingo palavrão, baile todo mundo, eu faço isso aquilo. E eu não posso servir a dois senhores. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E acabou a história. O Senhor naquele grande dia vai te confrontar. Ele vai falar, o que você fez diante da minha igreja? Diante do chamado que eu entreguei em tuas mãos? O que você apresentou? Aí eu falo, não Senhor, eu fui à igreja e mais nada. Irmãos, eu contei isso aqui já uma vez. Quando eu era pequeno, minha mãe vai lembrar, eu rasguei a cabeça, não sei quantos pontos que eu peguei, eu estava brincando, eu era uma criança ainda, adolescente. E quando eu cheguei naquele hospital com muito sangue, eu falei assim, meu Deus, se eu morrer agora, cadê as almas? Eu fiquei muito preocupado, muito mesmo. Falei, eu não ganhei uma alma até hoje para Jesus. Irmãos, eu era adolescente, não lembro se acho que antes de 12 anos, mais ou menos, 10 anos, eu já pensava nisso. Porque a nossa maior missão, se eu não completei a minha missão, eu vou chegar ao Senhor e falar o quê? Senhor, eu ia com a minha mãe para a igreja. E eu falei com o Senhor naquele dia, eu falei, Senhor, deixa eu ganhar algumas almas. Não me leva agora não, porque eu tenho que apresentar algo ao Senhor. E desde aquele dia, irmãos, eu fui tentando, aonde eu passava, eu sempre fui assim, de falar do amor de Deus, de evangelizar, sempre gostei de evangelismo. E a nossa vida, ela tem que ser assim, porque se não for assim, nós não vamos entrar no reino de Deus. Porque um dos maiores mandamentos que Deus nos deu, a gente não quer fazer, quer pregar o evangelho. Mas está chovendo muito, mas está isso, está aquilo. Temos um monte de justificativa para tudo que é de Deus. Mas falou que vai ter churrasco, sou o primeiro. Falou que é festinha, irmãos, nós estamos invertendo às vezes aquilo que o Senhor colocou como nossa responsabilidade. E quando nós confessamos algo ao Senhor, como foi Ana com Samuel, ela queria muito uma bênção, ela queria muito mesmo um filho. O que ela fez? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para a tua obra. Na hora que o filho desmamou, o que ela fez? Cumpriu a promessa dela. Ela pôde dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Só que às vezes a gente não quer doar. O teu bem mais precioso é o quê? O tempo. O teu bem mais precioso é o tempo. O que você viveu hoje nunca mais vai voltar. Amanhã, se você acordar, porque tem esse se, né? Se acordar, é mais uma dádiva de Deus. E é um tempo que Deus te deu para você fazer o quê?
Só reclamar? Ah, Senhor, por que não aconteceu ainda? Ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? Ah, Senhor, eu não fiz no passado? Eu não fiz na tua vida? Somente adore. Somente louve. Porque assim nós vamos alcançar toda a nossa família, toda a nossa casa, para morar no céu. Esse é a nossa maior missão é essa. Ganhar almas para o reino. Ganhar a nossa família, a nossa casa para o reino de Deus. E falar com convicção, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós estaremos adorando, jejuando, orando, lendo a palavra junto. Quantos ainda não fazem mais isso? Ó, meu filho, senta aqui, ó, no livro de Josué. Isso tinha que ser diário na nossa vida. Você senta com teu filho e fala tanta coisa, menos a palavra. Precisamos rever os conceitos. Se a gente fala de futebol, fala de filme, fala disso e não fala da palavra, está errado. Porque a nossa primícia não tem que ser de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu apresento à minha família a palavra do Senhor, automaticamente as bênçãos batem na porta. Irmãos, isso é tão real. Quando você parar na tua agitação e começar a buscar Deus, a bênção vai bater na porta. Alguém vai mandar dinheiro no Pix. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem busca o Senhor em primeiro lugar. E eu não estou falando somente de vir à igreja com, não deu para mim no culto, mas é buscar o Senhor no coração, com intimidade, sendo um verdadeiro adorador, que é o Senhor está em busca disso. Se eu fosse contar todos os milagres que eu já vivi aqui, irmão, você ia ter que fazer uma vigília. Tem coisas que eu já vivi que eu falei, caraca, Deus é fiel. Isso porque eu fui ensinado a buscar primeiro o reino de Deus. E ainda assim sou falho, erro. Mas eu estou falando de algo que eu vivi. Quando você busca verdadeiramente a Deus, você vê os milagres acontecer na tua vida. E isso é além de dinheiro. É além de dinheiro. Muito além. Porque a nossa maior promessa não é essa terra. Onde a ferrugem come, o ladrão rouba. É no céu. Só que às vezes ficamos tão apegados às coisas daqui que esquecemos de buscar o que realmente importa. Então nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Independente, irmãos, não se justifique. Irmãos, eu aprendi uma coisa, não se justifique. Porque Deus conhece você. E na hora que você for provado, quem vai estar lá é Deus e o diabo, certeza. Os dois vão estar ali. Deus te guardando e o diabo tentando te acusar. O único que... Interessante, Jesus estava no deserto e Deus não estava com ele ali. Interessante isso, porque o diabo levou ele para um canto para o outro, mas ele sabia porque a palavra estava no coração. Só que a misericórdia de Deus é tão boa, que na minha vida e na tua vida, nos momentos difíceis, nos momentos tristes, o Senhor está ali para nos amparar. Porque Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para andar conosco a todo instante. Quando Jesus estava no deserto, o Espírito Santo de Deus em si estava na essência dele, mas nós temos alguém a quem apoiar a nossa cabeça, que é o Espírito Santo. Então não se afadigue com as coisas deste mundo. Se abstenha de tudo. Adore ao Senhor. Comece a buscar Deus diferente. Porque se você buscar, eu estou falando isso porque é tempo de despertarmos. É tempo de largarmos as coisas deste mundo, as coisas que nos aprisionam aqui, as preocupações de dinheiro. Deus manda. Conta para pagar, Deus paga. Estou falando isso porque é real. Eu não estou falando que você tem que deixar de trabalhar, não. Mas Deus é quem te sustenta, não é isso? Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, não é Ele que garante? Se Ele garante, por que andeis ansiosos? Por que andeis preocupados? É o Senhor que está no controle de todas as coisas. E o mais importante é que você grave isso no teu coração. Para a tua casa servir ao Senhor, primeiro você precisa servi-lo e conhecê-lo de perto. Que aí as pessoas vão olhar para você diferente. Teus filhos, teus primos, todo mundo da tua família vai abrir teu Instagram,
Teu Facebook vai ver, rapaz, esse homem é diferente. Essa mulher é diferente, porque ela se comporta diferente. Nós temos que ser assim em todos os lugares, não é só na igreja. É no Facebook, Instagram, em todo lugar. Você tem que ser o espelho que reflete a imagem de Deus. Eu gostaria de orar com os irmãos. Pode fechar os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor a tua misericórdia.